Coreia do Sul, a nação que domina a era digital, onde microchips, redes 6G e inteligência artificial correm nas veias de suas megacidades. Mas logo à sombra desses arranha-céus, há uma verdade raramente mencionada. Mais da metade da população deste país de alta tecnologia ainda procura xamãs, invocadores de espíritos e a antiga arte do Feng Shui para decidir seus destinos, desde casamentos até estratégias de negócios. Este lugar guarda uma das maiores e mais brutais histórias de sobrevivência da humanidade. Das cinzas da Guerra da Coreia em 1953, com uma economia outrora mais devastada do que as das nações mais pobres da África, eles se ergueram para se tornar uma superpotência económica global em apenas uma geração. O termo milagre no Rio Han não é apenas um milagre económico, são as cicatrizes, o sangue e a vontade inquebrável de mais de 51 milhões de pessoas. Mas por trás do brilho da cultura K-pop e dos dramas românticos, esta península esconde mistérios muito mais profundos. Tumbas gigantescas cheias de ouro que nunca foram escavadas. Máquinas do tempo de madeira que desafiam todas as leis da ciência moderna. E a fronteira mais mortal e minada do planeta que silenciosamente nutre o ecossistema mais puro. Esqueça a Coreia do Sul que você conhecia. Hoje, atravessaremos os portões do tempo e do espaço. Bem-vindo à terra dos segredos enterrados pelo tempo. A centenas de quilómetros a sudoeste da movimentada capital, o oceano guarda um segredo que distorce as leis da física. Bem-vindo às águas da província de Jeolla do Sul, lar da ilha de Jindo. Algumas vezes por ano, ocorre um fenómeno natural espetacular, conhecido mundialmente como o Milagre de Moisés da Ásia. A maré recua a níveis extremos, dividindo a superfície do mar para revelar um caminho de terra no fundo do oceano com quase 3 km de comprimento e 40 metros de largura, conectando Jindo à ilha vizinha de Modo. Embora a ciência moderna explique essa maravilha como resultado de diferenças de maré causadas pela atração gravitacional da Lua e pela topografia subaquática, para os habitantes locais, a verdade é tecida a partir de mitos antigos. A lenda conta que, centenas de anos atrás, a ilha de Jindo estava infestada de tigres selvagens e famintos. Para salvar suas vidas, os moradores fugiram para a ilha de Modo, deixando acidentalmente para trás uma senhora idosa chamada Bang. Na solidão e no desespero absoluto diante das feras, ela se ajoelhou na praia, chorando e orando ao Rei Dragão para que abrisse as ondas e a salvasse. Aquele apelo comovente abalou o próprio oceano. A superfície do mar se partiu em dois, criando um caminho de salvação. Hoje, quando este caminho milagroso emerge das águas geladas, centenas de milhares de pessoas
pessoas se reúnem aqui novamente. Eles caminham pelo meio do oceano, não apenas para testemunhar uma maravilha geológica, mas para honrar uma história sobre o poder da fé diante da crueldade da natureza. Nossa jornada continua deixando as costas ventosas para adentrar o continente, buscando as raízes de uma das maiores dinastias da história asiática. Bem-vindo a Gyeongju, conhecida como o Museu Sem Paredes da Coreia do Sul. Situada silenciosamente no sudeste da península, Gyeongju é diferente de qualquer metrópole moderna que você já visitou. Por quase um milénio, do 1º ao 10º século, este foi o centro do poder absoluto, a magnífica capital do brilhante reino de Silla. Ao caminhar pelas ruas pavimentadas de Gyeongju hoje, você é imediatamente surpreendido por uma presença bizarra. Bem no coração da cidade, intercaladas entre cafés modernos e ruas movimentadas, estão 23 colinas gigantes de grama verde, ondulando como ondas massivas congeladas no tempo. Elas são conhecidas como o Complexo de Tumbas de Daereungwon. Na realidade, não são colinas naturais. São as pirâmides coreanas, túmulos colossais, onde foram enterrados reis, rainhas e a mais alta nobreza da dinastia Silla. Por séculos, esses montes permaneceram adormecidos, desgastados, junto com ervas daninhas, escondendo segredos no fundo da terra. Foi apenas em 1973, quando o governo decidiu escavar uma colina chamada Cheonmachon, ou Tumba do Cavalo Celestial, que o mundo ficou verdadeiramente chocado com a imensa riqueza dessa civilização. Os arqueólogos ficaram atônitos ao encontrar exatamente 11.526 artefatos inestimáveis enterrados com os mortos. Entre eles, o mais deslumbrante era uma coroa de ouro maciço, esculpida de forma intrincada com galhos curvos e belas peças de jade em forma de vírgula, simbolizando o poder de conectar o céu e a terra. No entanto, o que torna Gyeongju mais misterioso não é o que foi encontrado, mas o que ainda permanece enterrado. Até hoje, a identidade da maioria dos reis que jazem sob essas colinas gigantes continua sendo um mistério eterno. O povo coreano, com seu profundo respeito pelos ancestrais e pela ética tradicional, decidiu interromper as escavações. Eles escolheram deixar os antigos reis descansarem em paz eternamente, deixando um enorme tesouro e histórias não contadas dormindo para sempre sob as densas camadas de grama verde. Deixando as tumbas douradas, subimos as encostas arborizadas da montanha Tohamsan para encontrar a raiz espiritual de Silla, o Templo Bulguksa, ou Templo da Terra de Buda. Construído no século VIII durante o auge do reino, a Bulguksa é a obra-prima suprema da arte budista coreana. No outono, quando a floresta ao redor adquire tons vibrantes de carmesim e ouro, todo o complexo de madeira e pedra parece se iluminar, criando uma cena surreal. Mas a verdadeira obra-prima está escondida ainda mais alto na montanha, a Gruta de Seokguram. Dentro desta caverna artificial há uma estátua gigante de Buda em granito,
com um olhar sereno voltado para o mar para proteger a nação de forças hostis. A estátua foi esculpida com proporções matemáticas e astronómicas, tão perfeitas que mesmo com máquinas modernas de hoje, replicá-la seria um enorme desafio. Gyeongju é assim, uma terra onde o ouro mundano e a iluminação espiritual coexistem, onde o passado nunca realmente passa, mas apenas se transforma em outra forma de existência. Deixando para trás as tumbas radiantes de Gyeongju, entramos no coração das serenas florestas de pinheiros nas montanhas Gaia. Este lugar esconde um tesouro que não é feito de ouro rojado, mas de um material incrivelmente frágil contra a devastação do tempo, a madeira. Bem-vindo ao Templo Heinsa, lar de um dos maiores e mais misteriosos patrimónios da humanidade. Escondido nas antigas construções de madeira do templo está o Tripitaka coreana. Imagine uma biblioteca colossal composta por 81.258 blocos de impressão em madeira, contendo escrituras budistas. Eles foram criados no século XIII, precisamente entre 1236 e 1251, em circunstâncias desesperadoras. Quando o reino de Goryeo foi brutalmente invadido pelo Império Mongolo, o rei e o povo dedicaram todas as suas forças para esculpir esses blocos de madeira como uma súplica desesperada a Buda pela proteção de seu país. A magnitude do trabalho é insondável. Mais de 52 milhões de antigos caracteres chineses foram esculpidos à mão em ambos os lados dos 81.258 blocos. E o mais impressionante, não foi encontrado um único erro de caligrafia. Se você empilhasse todos esses blocos de madeira, eles seriam mais altos que o Monte Blanc nos Alpes. No entanto, o que faz de Heinsa um enigma que desafia a ciência não é a quantidade de texto. Qualquer pessoa que entenda de física e biologia sabe que a madeira é um material orgânico. Ela se deforma facilmente com a umidade, apodrece com o mofo e é a refeição favorita de cupins e insetos. Então, como esses 81.258 blocos de madeira sobreviveram intactos, afiados em cada detalhe esculpido por 800 anos, resistindo a inúmeras guerras e à severidade das 4 estações na Coreia? A resposta reside no próprio edifício que os abriga, o Jangyeong Panjong. Não é apenas um armazém, é a máquina de controle climático natural mais perfeita já construída pelo homem. Os antigos engenheiros projetaram janelas de tamanhos completamente diferentes na frente e atrás do prédio, para utilizar a dinâmica dos fluidos, criando uma circulação constante de vento que garante que o ar nunca fique estagnado. Mas o maior segredo está sob o chão. Escavaram fundo na terra, sobrepondo camadas de carvão, sal marinho, argila e pó de cal. No verão quente e úmido, este piso atua como uma esponja gigante, absorvendo toda a umidade do ar. No inverno seco, ele libera a umidade de volta para evitar que a madeira rache devido ao ressecamento. A genialidade desse sistema é tão grandiosa que, na década de 1970, o governo sul-coreano construiu uma instalação de armazenamento de concreto.
armado totalmente nova, equipada com o que havia de mais moderno em ar-condicionado e controle de umidade para transferir os blocos. No entanto, logo após o início dos testes, os blocos de madeira de 800 anos começaram a mostrar sinais de mofo e deformação. As máquinas modernas multimilionárias falharam miseravelmente diante da sabedoria dos monges do século XIII. No final, o governo foi forçado a devolver os blocos ao Janggyong Panjong, onde continuam a desafiar a devastação do tempo, descansando pacificamente em sua própria máquina do tempo de madeira. Deixando para trás a serenidade milenar do budismo, nossa jornada vira abruptamente para o norte, em direção a um dos locais mais tensos, perigosos e bizarros do planeta. Bem-vindo ao Paralelo 38, lar da Zona Desmilitarizada da Coreia, ou simplesmente DMZ, estendendo-se por 250 km através da península, de leste a oeste e com cerca de 4 km de largura. Esta é a fronteira que divide o norte e o sul, desde que os tiros da Guerra da Coreia pararam em 1953. Apesar do nome Zona Desmilitarizada, esta é, na verdade, a faixa de terra mais fortemente armada do mundo. Ao longo desta fronteira, há cercas de arame farpado emaranhadas com metros de altura e milhares de postos de guarda com soldados fortemente armados, olhando uns para os outros através de binóculos dia e noite, e escondidas sob aquele sol frio e pacífico. Estima-se que existam mais de 2 milhões de minas terrestres não detonadas. Neste lugar, um passo em falso pode custar a sua vida. No entanto, exatamente onde a morte está sempre à espreita, ocorreu um milagre além da imaginação humana. Como os humanos foram estritamente proibidos de pisar nesta faixa de terra de 4 km nas últimas 7 décadas, a DMZ acidentalmente se transformou em algo que ninguém esperava, um dos maiores e mais intocados santuários de vida selvagem do continente asiático. A ausência de humanos, indústrias e urbanização transformou esta terra morta em um verdadeiro jardim do Éden. Entre as cercas de arame farpado enferrujado e os perigosos campos minados, a vida está florescendo com uma força feroz. Os cientistas estimam que mais de 6.000 espécies de flora e fauna residem aqui, incluindo centenas de espécies globalmente ameaçadas de extinção. Se tiver sorte, você pode facilmente avistar lindos bandos de grãos de coroa vermelha, um símbolo de paz e longevidade na cultura asiática, abrindo graciosamente suas asas e voando entre os dois lados, sem se importar com quaisquer fronteiras políticas. Raros ursos negros asiáticos, leopardos de Amur ou rebanhos de cervo pastam pacificamente ao lado de placas vermelhas brilhantes de alerta de campos minados. A vida selvagem aprendeu a se adaptar e viver com as ruínas da guerra. Seus instintos de sobrevivência os ajudam a reconhecer caminhos seguros, transformando inadvertidamente as minas terrestres em um escudo protetor perfeito que impede completamente a entrada de caçadores furtivos. A DMZ é um paradoxo de partir o coração, mas profundamente poético. Para o povo coreano, é uma cicatriz gigante no peito que nunca cicatriza. É a manifestação mais clara do conceito de Han. A tristeza persistente sobre a separação de famílias, de pessoas do mesmo sangue, que não podem se ver há gerações.
Mas para a Mãe Natureza, a DMZ é um testemunho poderoso da vida imortal. Mostra-nos que, mesmo onde os humanos criam a destruição mais brutal, a natureza ainda encontra uma forma de curar e fazer brotar a vida. Na DMZ, os pássaros ainda voam livremente pelo paralelo 38 todos os dias, carregando uma esperança silenciosa de um futuro onde estas cercas de arame farpado serão nada mais do que museus do passado. Deixando a atmosfera tensa da fronteira norte, nossa jornada voa sobre o continente em direção ao extremo sul da península para uma terra nascida do fogo da terra. Localizada a 130 quilómetros do continente, a ilha de Jeju é frequentemente elogiada pela mídia como o Havaí da Coreia do Sul, um paraíso de lua de mel repleto de flores de cerejeira e românticos cafés à beira-mar. Mas isso é apenas a superfície. A verdadeira natureza de Jeju é muito mais selvagem, feroz e misteriosa. Esta ilha é, na verdade, um vulcão gigante adormecido, carregando as cicatrizes de erupções devastadoras de milhões de anos atrás. Evidências desse poder tectónico estão por toda parte, desde o Seongsan Ilchulbong, pico do nascer do sol, uma cratera gigante em forma de tigela que se ergue orgulhosamente do oceano, até o profundo sistema de tubos de lava de Manjangul, onde o magma derretido outrora fluía como rios de fogo subterrâneos. A costa de Jeju é cercada por rochas de basalto pretas e afiadas, suportando dia e noite as ondas frenéticas do Oceano Pacífico. Mas o que torna esta ilha uma das regiões mais exclusivas do mundo não está em sua geologia, mas em um fenómeno cultural que desafia todas as normas da sociedade sul-coreana. Em um país com milhares de anos de história, profundamente influenciado pelo confucionismo e por um sistema patriarcal, onde os homens tradicionalmente detêm o poder absoluto na família e na sociedade. Em Jeju, as mulheres eram o pilar econômico. Elas construíram uma sociedade de natureza altamente matriarcal, e a força central dessa sociedade são as Haenyeo, as mulheres do mar. As Haenyeo não são apenas pescadoras, elas são deusas do mar em carne e osso. Imagine mulheres, não em seus vigorosos 20 anos, mas avós e mães na faixa dos 60, 70 ou até mais de 80 anos. Todos os dias, independentemente do frio intenso do inverno ou das ondas agitadas, elas vestem finos trajes de mergulho de borracha, óculos velhos e amarram uma pequena boia na cintura. Sem tanques de oxigênio, sem equipamento de mergulho moderno, elas respiram fundo e mergulham nas águas geladas, descendo até 10 metros de profundidade e prendendo a respiração por mais de 2 minutos para colher abalones, ouriços do mar e polvos escondidos nas fendas das rochas. Quando emergem, elas emitem um som de assobio agudo e distinto, conhecido como Sumbi Sori. É a maneira delas de liberar o dióxido de carbono acumulado em seus pulmões e inalar oxigênio fresco. Para quem testemunha, o som do Sumbi Sori, ecoando pelo mar, não é apenas uma técnica de respiração, é um choro, uma canção, um épico de sobrevivência feroz. Durante séculos, quando os homens desta ilha pereceram em barcos de pesca em alto mar, ou tiveram que fugir de pesados impostos reais, as mulheres de Jeju desceram bravamente às profundezas do oceano, carregando o sustento de suas famílias nos próprios ombros. Obstante, a cultura Haenyeo é reconhecida pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade, mas este é um legado que está desaparecendo. As últimas mulheres do mar estão envelhecendo e não há muitos jovens dispostos a seguir essa profissão que ameaça a vida. Ao olhar para as rugas gravadas pela severidade do sal marinho e do sol em seus rostos, vemos um espírito inquebrável,
Elas são a alma selvagem de Jeju, as últimas a se apegarem a uma tradição extraordinária antes que ela afunde completamente no mar do tempo. Nossa grande jornada fecha o ciclo, trazendo-nos de volta de onde tudo começou, a mega cidade de Seul. Flutuando ao longo do rio Han, você pode sentir o batimento cardíaco intenso de uma nação que nunca dorme. Os coreanos têm uma frase para descrever sua cultura, Pali-Pali, que significa rápido, rápido. A velocidade é a religião desta cidade. Velocidade para reconstruir o país das ruínas, velocidade para liderar o mundo em tecnologia e velocidade para avançar em direção ao futuro. No entanto, bem no centro desse furacão de modernidade, a poucos quarteirões dos arranha-céus de vidro e aço, existe um espaço que parece ter sido esquecido pelo tempo. É o Santuário Jongmyo. Sem barulho, sem agitação, Jongmyo está imerso em um silêncio tão absoluto que chega a ser avassalador. Este é o santuário confucionista real, mais antigo e bem preservado do mundo, guardando as tabuletas espirituais dos reis e rainhas da dinastia Joseon. Todos os anos, um ritual sagrado chamado Jongmyo Jerie é realizado aqui, com danças e músicas da corte que permaneceram inalteradas por 600 anos. À medida que o som dos alaúdes e dos oboés tradicionais ecoa pelo pátio de pedra, os presentes parecem cair em um estado de hipnose. É o momento em que a fronteira entre os vivos e os mortos, entre a Seul do século XXI e a Hanyang do século XIV, é completamente apagada. Eles acreditam que os espíritos dos antigos reis ainda estão lá, nas sombras do santuário, observando silenciosamente e protegendo a prosperidade da nação. A Coreia do Sul é uma pintura multidimensional, desenhada pelos paradoxos mais espetaculares. É um país que carrega no ombro as feridas de divisão, sobrecarregado pela profunda tristeza do conceito de Han, mas simultaneamente curado pelo Jong, uma conexão humana invisível, profunda e intensa. Eles anseiam pelo futuro a qualquer custo, mas nunca abriram mão do seu passado. Eles adoram a inteligência artificial, mas ainda se curvam diante do poder da natureza e dos deuses antigos. Esta terra nos prova que uma nação não precisa destruir suas raízes para se tornar grande. O passado e o futuro não são mutuamente exclusivos. Eles estão dançando juntos nesta península. Obrigado por se juntar a nós na travessia dos portões do tempo para descobrir uma Coreia do Sul completamente diferente, onde segredos ainda dormem sob a poeira das eras. Se esta jornada tocou a sua alma, clique no botão inscrever-se, curta o vídeo e conte-nos nos comentários. Qual terra misteriosa você quer que exploremos a seguir? Até lá, mantenha os olhos abertos e o coração pronto para abraçar as maravilhas. Nos vemos na próxima.